Opa, e aí, seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje eu tô continuando a série de reviews do Lost Stories, né? Dessa vez com o review de Masters of Luxor. Você provavelmente já sabe como funciona esse vídeo de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego, nesse caso, um áudio, né? Analiso cada parte, cada episódio dele, né? Dou uma notinha para cada um e depois eu faço uma análise geral, assim, da história inteira e dou uma nota definitiva para a história. Obviamente tem spoilers, né? É isso. Realmente não tenho muito mais a falar aqui no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. Começando com The Cannibal Flower, que é um excelente episódio de abertura, assim, ele tem uma ótima atmosfera e ele tem uns conceitos muito interessantes, tipo essa tipo de planta carnívora que suga energia das naves, né? E a TARDIS não sendo só uma máquina, que eu não sei se isso é uma coisa que tinha no script original ou que foi adicionada depois na adaptação da Big Finish, né? Mas de qualquer jeito, gostei bastante disso, assim, eu acho que é um incrível episódio, principalmente como um episódio de abertura, assim, pra abrir o arco, é muito bom, gostei demais desse, eu dou um 9,5. Continuando com The Mockery of a Man, que também tem uma ótima atmosfera, ele progride de uma forma bem interessante, essa é uma forma que eu não esperava até, e tem bastante gancho assim, ela te deixa bem investido na história, é um bom episódio, eu dou um 9. Continuando com A Light on the Dead Planet, que também é um episódio muito forte. Aqui é meio que o começo do meio da história. E ele desenvolve as coisas mais um pouco, assim, começa a levar a história para um rumo que eu não esperava que a história fosse ir para aquele rumo, assim, mas é um episódio muito forte também. Eu dou um 8,5 para ele. Continuando com o Tabon of Luxor, que a história começa a cair um pouquinho. O episódio ele é um pouco mais arrastado que os outros, não é necessariamente ruim, mas ele é meio chatinho, não tem nenhum gancho muito forte pra deixar investido na história que nem os outros tinham, né? Mas ainda me deixou intrigado assim pra ver como que ia terminar esse arco, né? Eu dou um 7,5. E continuando com An Infinity of Surprises. Esse episódio é só o confronto do William da Bárbara da Susan com o Perfect One. Eu gosto, sabe? É muito bom as interações dele, é muito legal ver esse confronto. Só que é muito longo, é muito esticado essa cena, assim, é o episódio inteiro isso, ele demora demais. Tipo, não é ruim, mas porra, satura assim no final. O final já tá meio que de saco cheio assim, porque é só isso essa parte. Eu dou um 8. E terminando com The Flower Blooms. É uma boa conclusão, eu não sei exatamente o que eu tava esperando, assim, ela é meio genérica, com explosão no final, mas é bem satisfatória e até que é bem no tema, assim, das histórias dos anos 60 mesmo. Eu dou um 8, uma boa conclusão pra esse arco. Então, agora para análise geral desse arco, dessa história. Primeira coisa que eu preciso sacar, world building, muito bom, é incrível assim, tem uma atmosfera incrível esse arco, é muito bem construído. E uma coisa interessante que eu quero falar aqui, é que quando eu tô escutando um áudio ou lendo um livro, eu penso nos cenários, eu penso como se fosse realidade mesmo, não como sendo set, sabe, como sendo a coisa mais real possível.
Quando eu escuto essas histórias, essas do Lost Stories, né, principalmente do primeiro, eu imagino os sets. Tipo, eu imagino os sets que, tipo, teriam sido construídos caso essa história tivesse sido produzida mesmo. É uma coisa muito legal que só acontece aqui mesmo, assim, eu gosto bastante. Ele dá essa atmosfera muito legal pra história enquanto você tá escutando, assim. O soundtrack, o sound design, eles elevam bastante a história, é tudo bem na vibe dos anos 60 mesmo, assim. O pacing, a história, no geral, o pacing é bem bom, assim. Nos primeiros 3 episódios, primeiras 3 partes, é muito rápido, assim, é muito bom. Ele realmente não enrola com nada. E depois não é como se fosse arrastada a história, não. Ela realmente não perde tempo com nada mesmo. Essa história é muito bom, o pacing é muito bem editado, assim, tal. Eu não, tipo, de novo, não sei como que era o roteiro original, não sei quanto foi cortado, quanto foi adicionado, quanto foi modificado. Mas essa versão é muito boa, é muito bem feita, sabe? O TARDIS Team tá top, assim, eles têm ótimas interações. Uma coisa que a gente não vê muito é essa separação de Dr. Ian e Bárbara e Susan. Porque geralmente a gente tem, tipo, o Doutor e a Susan e o Ian e a Bárbara, assim, separados, né? Aqui não, aqui, né, a gente tem essa separação mais incomum, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante das interações que o Doutor e o Ian têm entre si, assim, eu acho que eles progridem de uma forma muito interessante durante a história, assim. E a Susan e a Bárbara também têm uma dinâmica bem legal, elas conseguem fazer bastante coisa, elas têm bastante coisa pra fazer nessa história, bem legal. Eu gostei de como foi escrito esse TARDIS Team. O Perfect One, né, que é o vilão, ele é interessante até, ele é diferente, eu não sei, tipo, tem umas coisas dele que é meio genérica, assim, meio, tipo, tu vê que é bem anos 60, eles têm uma visão da época, né, de computadores e de robô, assim, e que pra gente vendo, né, isso 60 anos depois, o script, é meio que diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Mas eu gosto, assim, eu gostei dele como vilão, acho que ele tem um conceito bem interessante, assim, um tantinho genérico, assim, mas funcionou muito bem, eu gostei, assim, bastante. Então, no geral, é uma história muito boa, que eu gostei, assim, muito dela, ela tem umas ideias muito interessantes, a execução dessas ideias é muito boa, né, como eu já falei, você pode ter ideias muito boas, mas se a sua execução for ruim, a sua história vai ser ruim. Aqui não, você tem ideias boas, execuções muito boas, você tem todo o suporte, né, principalmente o soundtrack, o sound design, né, que dão essa atmosfera pra história. E eu achei ela só muito divertida, assim, não fiquei entediado vendo, ela tem ganchos bem legais pra te deixar investido na história, os personagens são legais, ela tem uma trama interessante, no geral é só uma história muito bem feita, ela não é exatamente, tipo, uau, assim, mas ela é muito boa, se ela tivesse sido produzida mesmo, olha, seria uma das histórias mais fortes, assim, da primeira temporada. Então por isso eu dou um 8,5 pra ela, eu gostei demais dessa história. Então é isso, eu espero ter gostado, se você gostou se inscreve e até a próxima. Falou!